Por mais de 4 anos, a Polônia ocupou uma posição singular na guerra entre Rússia e Ucrânia. Nenhum outro membro europeu da OTAN combinou, de forma tão intensa, apoio militar, assistência humanitária, pressão diplomática e função logística para sustentar o esforço de guerra ucraniano. Contudo, à medida que o conflito entra em uma nova fase marcada pelo desgaste prolongado, pela reconfiguração das prioridades estratégicas europeias e pelo aumento das pressões domésticas, começam a surgir sinais claros de que a relação entre Varsóvia e Kiev está entrando em um período mais complexo. Foi nesse contexto que o primeiro-ministro Donald Tusk declarou, em 3 de julho de 2026, que a Polônia deve agir com cautela ao assumir novos compromissos financeiros para a Ucrânia durante a próxima cúpula da OTAN em Ankara. A observação, aparentemente moderada, carrega um significado político considerável. Ele sinaliza que, embora Varsóvia continue enxergando a sobrevivência da Ucrânia como um interesse vital para sua própria segurança nacional, o período de apoio praticamente incondicional parece estar chegando ao fim. A posição polonesa não surge em um vácuo estratégico. Desde 2022, o país tornou-se o principal corredor terrestre para armas, munições, equipamentos militares e ajuda econômica destinado às forças ucranianas. Ao mesmo tempo, milhões de refugiados cruzaram a fronteira polonesa, gerando custos econômicos, desafios administrativos e tensões sociais que se acumularam ao longo dos anos. Hoje, a liderança polonesa argumenta que o país suporta uma parcela desproporcional do esforço coletivo europeu. A fronteira oriental da Polônia transformou-se, na prática, em uma das principais linhas avançadas de contenção da OTAN, confrontando simultaneamente os riscos provenientes da guerra na Ucrânia, da presença militar russa em Kaliningrado e da crescente instabilidade na fronteira com Belarus. Nesse cenário, Tusk procura transmitir uma mensagem simples aos aliados. A segurança da Ucrânia continua sendo importante, mas a segurança da própria Polônia não pode ser tratada como uma questão secundária. Entretanto, os fatores econômicos explicam apenas parte da mudança de tom. A deterioração recente das relações bilaterais possui uma dimensão histórica profunda que remonta aos eventos da Segunda Guerra Mundial. Em maio, a decisão do governo ucraniano de homenagear uma unidade militar com referência aos chamados heróis da UPA reacendeu uma das memórias mais sensíveis da história polonesa. Para muitos ucranianos, o exército insurgente ucraniano representa a luta contra o domínio soviético e a busca pela independência nacional. Para a memória histórica polonesa, porém, a organização permanece associada aos massacres de Volhynia, entre 1943 e 1945, quando dezenas de milhares de civis poloneses foram mortos em campanhas de limpeza étnica conduzidas por nacionalistas ucranianos. O episódio desencadeou uma crise diplomática que rapidamente ultrapassou o campo simbólico. O presidente polonês, Karol Nawrocki, revogou uma importante condecoração anteriormente concedida ao presidente Volodymyr Zelensky, gesto que recebeu resposta imediata de Kiev. Embora Tusk tenha criticado a escalada da disputa, classificando-a como contraproducente para ambos os países, o incidente revelou a profundidade das divergências que permaneciam latentes sob a superfície da cooperação militar. A questão histórica encontrou terreno fértil em um ambiente político já marcado pela fadiga da guerra. Pesquisas realizadas nos últimos anos indicam que a maioria dos poloneses continua apoiando a resistência ucraniana e a necessidade de conter a expansão da influência russa na Europa Oriental. Contudo, também cresce o número de cidadãos que defendem limites mais claros para a assistência financeira, questionam os custos
associados à permanência de refugiados e demonstram preocupação com o impacto econômico de uma guerra sem horizonte definido para encerramento. O resultado é uma transformação gradual do debate estratégico em Varsóvia. A questão deixou de ser se a Polônia deve apoiar a Ucrânia e passou a ser em que condições, em qual escala e por quanto tempo esse apoio poderá ser sustentado. Esse movimento coincide com mudanças mais amplas no ambiente de segurança europeu. Após anos de conflito, governos em todo o continente enfrentam pressões simultâneas para reconstruir estoques militares, expandir a produção industrial de defesa e financiar programas nacionais de modernização das Forças Armadas. A própria Polônia conduz um dos mais ambiciosos programas de rearmamento da OTAN, adquirindo tanques, sistemas de defesa aérea, artilharia e aeronaves em uma escala raramente vista na Europa desde o fim da Guerra Fria. Diante desse cenário, a mensagem enviada por Tusk antes da cúpula de Ankara é menos uma ruptura com Kiev do que uma redefinição das prioridades nacionais polonesas. A liderança de Varsóvia continua considerando a independência da Ucrânia um elemento essencial da arquitetura de segurança regional. Entretanto, demonstra crescente disposição para exigir reconhecimento político, compartilhamento de encargos e maior atenção às necessidades estratégicas da própria Polônia. A longo prazo, o verdadeiro risco não está na redução de alguns compromissos financeiros específicos, mas no enfraquecimento gradual da coesão política que sustentou a resposta europeia à guerra desde 2022. Para Kiev, a perda de entusiasmo de um aliado tão central quanto a Polônia seria um sinal preocupante em um momento em que a Europa enfrenta limitações econômicas, os Estados Unidos permanecem um fator de incerteza e o conflito continua consumindo recursos em escala industrial. Assim, as declarações de Tusk refletem menos uma mudança de campo e mais a emergência de uma lógica cada vez mais visível em todo o continente. Apoio à Ucrânia continua sendo considerado necessário, mas os governos europeus começam a exigir que esse apoio seja compatível com suas próprias prioridades nacionais. Depois de anos de mobilização quase total, o idealismo estratégico cede espaço, gradualmente aos cálculos de poder, recursos e sobrevivência política que, historicamente, moldam as decisões dos estados em tempos de guerra prolongada. Eu sou Sagran Carvalho e este é o Café no Fronte. Geopolítica, guerra e poder explicados como história viva.